Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Eu sou Fernando Rudnick e estou acompanhado, como sempre, da nossa dupla dinâmica Carneiro Neto, otimista com a vida sempre, né, Carneiro? Desde que nós estamos aqui, vamos enfrentar os desafios. Muito bem. Mas sem grandes ilusões, né? Muito bem. E Augusto Mafuz. Eu adotei esse nome, agora é Mafuz. Tudo bem, Mafuz? Tudo bem. Tem uma notícia aí do Curitiba. Em São Paulo é forte a informação de que o empresário Juliano Bertolucci está vendendo as ações da Ferroviária de Araraquara e está adquirindo parte das ações da Tricorp. Muito bem, isso é uma bomba. Então isso deve acontecer nos próximos meses, já está em fase de levantamento de toda a situação contábil, financeira da SAF Curitiba. Então é essa a expectativa que se tem. Juliano Bertolucci. Esse é um dos super agentes aí. É o maior agente, um dos maiores do mundo hoje. Mas ele estaria comprando toda? Não, toda não. Uma parte Uma parte, ações... porque a Tricorp não pode vender 100%, a não ser com a concordância do Curitiba. Sim. Tricorp tem 90%. Vamos admitir que tenha vendido 30% para esse grupo que está lá no futebol agora. Então teria que vender aí 25% pro Bertolucci. Bom. Agora, a notícia para o Curitiba Futebol Clube, para a torcida Coxa Branca, é muito boa. Porque a Tricorp demonstrou inabilidade, desconhecimento do futebol. É um grande grupo empresarial, etc. Mas futebol é outra coisa. Agora, entrando alguém com a expertise do futebol, eu acho que o Curitiba vai melhorar muito. Vamos esperar a confirmação, então, dessa notícia aí, quem sabe nos próximos dias, próximas semanas. A condição é que ele venda a Ferroviária de Araraquara. Então, o interesse aí do Bertolucci aí em entrar também na SAF do Curitiba. Muito bem, então vamos começar esse podcast de número 82 aqui no 12 Esportes. Antes, claro, aquele recado para você que está nos assistindo. Se inscreva aqui no canal do YouTube do 12 Esportes, ative as notificações, deixa sempre seu comentário, faça parte do Carneiro e Mafuz com a gente. Bom, vamos começar então falando do Curitiba, que jogou no sábado, aliás, jogou ontem, domingo, empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense, segundo 0-0 seguido do Coxa, se mantém no G4, 21 pontos, mas pelo menos a minha impressão é que esses dois empates fora de casa, se o Curitiba vencer o Cuiabá em casa agora no final de semana, eles se tornam resultados ok. Mas agora precisa vencer o Cuiabá. O Curitiba tem que ter mais personalidade como visitante. Ontem ele pegou um adversário medíocre, o Atlético Goianiense, que só consegue ganhar do Atlético Paranaense. Agora, o Curitiba tinha a obrigação de ganhar a partida de ontem. Ele teve o domínio no primeiro tempo, teve maior presença, mas não finaliza, né? Não chega. Aliás, esse é um grande problema do futebol brasileiro, porque o próprio Palmeiras, que é um dos maiores times do país, teve dificuldades de fazer gol na estreia do Mundial de Clubes. E exatamente contra um adversário tecnicamente fraco, que é o Futebol Clube do Porto. Agora, no caso do Curitiba, o técnico Mozart fez algumas experiências, colocou o Jaci, que é volante, como zagueiro, se bem que ele foi zagueiro no início de carreira. Não entendi direito, depois ele teve que fazer alteração. O meio de campo do Curitiba poderia ter produzido mais, mas o Josué foi muito caçado. O jogo inteiro, um árbitro frouxo, um árbitro que não foi ativo, porque o Curitiba acabou sendo prejudicado. Houve até uma penalidade no final reclamada pelo Lucas Ronier. Você achou que foi pênalti? Meio em dúvida, sim, mas poderia ter marcado sim. Agora, no geral, a campanha do Curitiba é boa? É boa. Está entre os 4 primeiros. Curitiba pode subir? Pode subir. Mas ele não pode ficar nesse nhanhanhã de ganhar com dificuldade em casa e não ganhar fora. Menos mal que só empatou, não perdeu.
mas eu acho que o Curitiba poderia ir um pouco além pela capacidade do Mozart, pelo conhecimento e pela própria reforma pela qual passou o elenco, com várias contratações. Vamos dar tempo ao tempo. O Mafuz, tem um dado aqui. O Mozart, inclusive, ele gravou com a gente hoje. Esse episódio vai ao ar aí no meio da semana, a gente avisa vocês, mas tivemos uma entrevista especial com o Mozart. Ele já tem bastante experiência na Série B, conseguiu o acesso com o Mirassol na temporada passada. Na temporada anterior, 2023, ele ficou a 1 ponto do acesso também com o Mirassol. Então ele já tem uma bagagem grande aí na Série B. Com o Mirassol no ano passado, ele, nesse momento do campeonato, 12 rodadas, ele tinha menos pontos do que tem hoje com o Curitiba. Você acha que ele já está começando a dar a cara de time que vai brigar até o fim pelo acesso e tem boas chances? O Mozart não pode falar o que eu vou falar, porque ele é o treinador. Mas o meu ponto de vista é diferente do Carneiro. Eu entendo que tem que ser jogo a jogo, rodada a rodada. Você tem que jogar, conseguir determinados objetivos de acordo com os números do campeonato. Outra coisa, o Curitiba só está entre os 4 porque foi estabelecido um bom sistema de defesa, bom sistema de marcação. Para melhorar o ataque, vai ter que correr o risco de mexer nisso. E se mexer no sistema de defesa, o time vai cair. Cai de produção. Exatamente. Eu entendo que o Curitiba só vai melhorar no aspecto ofensivo na hora que tiver jogadores com melhor qualidade, com maior qualidade. Agora, se for mexer no esquema, para ser mais ofensivo, vai mexer no que está bom. Mas o problema não é ser mais ou menos ofensivo, é questão de qualidade sim, mas é isso, dos então. jogadores. Então nós concordamos. São sofríveis. Porque, veja bem, o Atlético e o Curitiba são os únicos campeões brasileiros que estão na Série B neste campeonato. Normalmente, os grandes times do futebol brasileiro que caíram para a Série B, apenas o Flamengo e o São Paulo ainda não tiveram essa experiência. O próprio Santos também não havia caído, caiu e foi campeão no ano passado da Série B. Ele fica um ano e volta. Né? Essa é a regra geral. Mas eu acho que o Atlético e o Curitiba, pelo passado, pelo peso da camisa, eles deveriam ter montado times mais fortes. Deveriam ter investido em equipes com mais possibilidade de ajuste e acerto. O Curitiba, pelo menos, está aí se mantendo com alguma dificuldade, mas com um propósito. O Atlético não. O Atlético é uma bagunça, um time que está dando vexame, a torcida perdeu completamente a paciência e é profundamente lamentável. Porque se o Atlético tivesse feito um time melhor, ele estaria até em condições de tentar o título da Copa do Brasil e estaria liderando a Série B. Mas como fez um time patético, né, para rimar com o Atlético, ele não tem futuro, ninguém sabe. Dentro dessa teoria do Mafuz, de rodada a rodada, a torcida do Atlético vai cansar de quebrar o bumbo, de bater a corneta na parede. Mas não tem outra forma. Pois é, mas é lamentável, o time do Atlético, né? É medíocre. Mas voltando então ao Curitiba, que é o início do programa, eu acho que o Curitiba tem muito potencial com o Mozart, porque você vê gradativamente, gradualmente, o Curitiba vai evoluindo. Eu só sinto que falta um pouco de personalidade, de atitude como visitante. Eu gostaria de ter visto o Curitiba ontem ir lá e dar um passeio nesse Atlético Goianense. Ganhar de 1-0, tá bom, mas mostra, né, a que veio ou a que foi. Mas isso não aconteceu. O Paulo Miranda deu uma entrevista ao podcast Alambrado esses dias. E ele falou que o Curitiba está mais preparado para subir do que o Atlético. Até pelo histórico de jogar mais Série B recente. Você concorda, Mafuz? O Paulo Miranda é muito cara de pau, né? Ele foi um dos grandes influenciadores da queda do Atlético. Passou os últimos anos fazendo fofoca dentro do Atlético, fazendo o papel do patrão para garantir o seu salário, foi demitido por responsabilidade também no rebaixamento e tem a cara de pau de dar entrevista e dar opinião quem é mais favorito para subir ou não.
Eu acho que ele está impedido de falar de Clube Atlético Paranaense. Porque ele é o responsável, um dos responsáveis por essa situação. Agora, a vantagem do Curitiba... Então, isso nós já falamos um dia Mas a vantagem do Curitiba em relação ao Atlético para retornar à Série A está intimamente ligada ao comando. Porque, além do Moser ser um técnico bastante consciente, se bem que ele teve experiências muito amargas no início da temporada, ao ser eliminado na Copa do Brasil, ser eliminado prematuramente no Campeonato Paranaense. O que não deixou de ser uma experiência. Mas foi prestigiado por dirigentes com coerência. A diretoria do Curitiba, os executivos do Coxa, apostaram no Moser. No Atlético, não. No Atlético é um tal de levanta o dedo, baixa o dedo. O Paulo Miranda foi jogado aos leões exatamente pelo que o Mafuz expôs. Agora, quem não é mandado embora no Atlético? Se é um vai e vem, agora mesmo já foi mandado embora. O diretor de futebol já trocou o treinador. Então, olha, meu amigo, falar do Atlético é muito difícil. Nós vamos hoje entrar no Atlético já? Vamos entrar no Atlético. Estão dizendo que vem quem é o diretor de futebol do Avaí, hein? Diz que vem um cidadão lá do Avaí. Vou procurar aqui. Ele foi tocado, o Conselho Deliberativo se reuniu para demitir esse rapaz, o Avaí, disse que estão trazendo ele para o Atlético. O Eduardo Freeland. É esse cidadão aí. Trabalhando no Botafogo. É esse cidadão aí. Esse é o nome. Foi tocado do Avaí pelo Conselho Deliberativo e estão cogitando de trazer para o Atlético Paranaense. O Atlético está sem opção para trazer jogador e diretor também, então, é isso? O Atlético está perdidinho, viu? O problema do Atlético, se fosse só trocar esse troca-troca inconsequente, estava resolvido. O problema do Atlético é o presidente Mário Celso Petralha, que só tem cabeça para SAF. Né? Ele quer porque quer. E como ele tem a omissão dos ingênuos e mal informados conselheiros do clube, ele vai tentar fazer. Só que há uma resistência por pessoas com coerência que não aceitam. Inclusive, o Mafuz levantou uma questão muito importante, que é a autorização fornecida pelo associado do Atlético em 2021 para que ele assim procedesse. Segundo a teoria do Mafuz e de outros advogados e juristas, estaria vencida essa validade. Porque os elementos que constituíram a base dessa consulta foram alterados. É outro cenário. Então, eu estou muito preocupado pela torcida atleticana, pelo comportamento. A torcida está ficando já sem paciência, né? Tivemos o exemplo no sábado, a torcida simplesmente fez protesto antes, durante o primeiro tempo inteiro, mesmo no segundo tempo continuou pressionando, até que o Allan Kardec fez aquele gol salvador, e o atleta teve atitude em campo. Mas você veja que nem isso tá... O goleiro foi um dos melhores em campo, né? O Marcelo Rangel. Pois é, mas nem isso está deixando a torcida convencida do futuro do Furacão. Exatamente pela falta de uma mensagem séria e de confiança da presidência do clube, no sentido de que, peraí, vamos subir, eu vou contratar. Não contratou ninguém na primeira janela. Todo mundo está vendo que precisa de reforço. É um entra e sai de CEO, é um pior que o outro. Então, isso aí tudo está deixando a torcida atleticana extremamente indignada. Ao contrário, Carneiro, na reunião extraordinária que ele convocou para aquelas vaquinhas de aluguel que ele tem em vários conselhos, diretores dentro do clube, todos comem no prato dele. Ele faz o prato todo dia para esses dirigentes e para os conselheiros também, e sem exceção o conselheiro. Tem que o conselheiro dizer, mas eu não concordo. Não concordo, mas continua conselheiro. E quando tem reunião... Mas não é contra. Mas é melhor continuar conselheiro para tentar fazer alguma coisa. Mas não faz. Isso é o problema. São poucos que estão fazendo. Não faz. Eu não defendo. Eu tenho amigos conselheiros e sou contra eles. Eu acho que eles estão se submetendo, a omissão deles é tão grave quanto a omissão daqueles que são ligados ao presidente Mário Celso Petralha. A gente precisa separar o grupo ali do nosso Atlético, que está agora tomando atitudes. Eu não separo os conselheiros que estão dentro do Atlético. Todos são iguais. Eu não separo. Eu não vou passar a alisar, esse é contra o que faz. Não, ele está lá e aceita o que faz. Votou a favor da mudança do nome,
não participa de um movimento para acabar com esse estado de coisas. Estava falando aqui para o Carneiro Neto, teve a reunião extraordinária em que o Petralha confessou que está cansado e que no fim do ano ele vai vender a SAF do Atlético e vai sair do clube. Você acredita nisso? Ele falou, eu acredito que ele falou. Se ele vai fazer isso, eu não sei. Mas que ele falou isso, mas, falou. Mafuz, se ele se disse cansado... Ele diz cansado. Por que ele não sai hoje? Aí que está e essa deixa pergunta. o Clube Atlético Paranaense seguir? Por que essa fixação de ser o dono do Atlético? De querer definir o futuro do Atlético? Eu acho isso um absurdo. Se ele está cansado, se ele está adoentado, ele tem todo o direito de se retirar, porque, afinal de contas, fez muito pelo clube. Foi um dirigente acima do normal pela sua eficiência, pela sua inteligência. Só que ele já não está nas mesmas condições. Então, ele que poupe a torcida, ele que poupe o clube e deixa que naturalmente as coisas se encaixem, porque está muito difícil isso. Todo mundo, qualquer um com mais do que 10 de QI, ele percebe que está tudo errado, né? As coisas não estão caminhando bem. É lamentável o que está se passando. E realmente eu, pelo menos, tenho mais do que 10 neurônios e não estou conseguindo entender. Com o Petralha tá ruim. Sem ele fica pior, não? Não, muda tudo. Sem ele vai dar uma possibilidade de atleticanos que podem administrar o Atlético como o Atlético deve ser administrado. Mas se ele sair, vai ser vendendo a SAF, não é isso? Como? Aí, se a saída dele não está condicionada a uma eventual venda da SAF? Não, mas a venda da SAF não... Mas daí não vão ter atleticanos administrando, vai ser um... Não, mas não vende a SAF da forma como ele quer. Ele quer vender a SAF porque ele não quer deixar o Atlético na mão de ninguém. Uhum. Ele não quer vender a SAF para salvar o Atlético. Ele quer vender a SAF para não deixar na mão de ninguém. Ele falou isso. Olha, é um capricho lamentável. Estava na hora de uma grande entrevista com o presidente Mário Celso Petralha. Agora, vamos falar do jogo, enfim, que o Atlético fez? Vamos. E acabou vencendo. Veja bem, o time do Atlético é tão desorganizado que conseguiu tomar um gol na largada. A torcida que já estava enxuriçada lá fora, entrou no estádio e já tomou 1-0. 54 segundos. Né? Então, por que tomou? Porque é um time desarrumado. É um time sem comando dentro de campo. Não tem um capitão, né? Por mais que o Juliano se esforce. Mas teria que ter jogadores com mais atitude. Porque a defesa do Atlético estava toda largada. A bola veio lá do campo de defesa do adversário. Patrick falhou. Nas costas do jogador do Atlético. Cruzamento, carrinho, gol. Muito bem. Foi o único ataque do clube adversário, o clube do Remo, na partida. Aí o Atlético acordou. Aí a torcida começou a batucar e o time foi. E sabe que o Atlético até fez um bom jogo. Sim. Né? Ele se comportou bem, criou inúmeras situações, poderia ter empatado. Só que os jogadores são limitados tecnicamente. E não sabem fazer gol. Até que saiu o pênalti. Na penalidade máxima, o Juliano foi com extrema competência e tranquilidade e empatou a partida. Aí o sofrimento continua. Até os 45 minutos, quando num extraordinário cruzamento do Esquivel, de longa distância, pegou a cabeça do Allan Kardec e gol. Atlético ganhou. Acabou a crise? Não. Não torna Ele só ganhou. Grave. Porque o Atlético continua problemático. Exatamente. Próxima partida é fora de casa. Havaí fora. Então, o torcedor está realmente com a famosa pulguinha atrás da orelha há muito tempo e vai continuar. Eu gostei muito que na coluna do Mafuz ele citou o Chitãozinho e Chororó, mas né? O filósofo. Que foi pouco, mas são os filósofos quando a gente ama, qualquer coisa serve. Ganhou. Os filósofos de Astorga. Eles escreveram uma frase linda. Quando a gente ama, qualquer coisa serve. Tem frase mais linda que essa? É filosofia do amor. Só porque é o Chitãozinho e Chororó. E serviu para vencer 3 pontos. O Atlético tem 17 agora na tabela. Mas como o Carneiro falou, a crise ainda continua. Se não fizer um bom jogo contra o Avaí, depois e aí? Tem Atletiba depois.
O negócio volta a ficar. E os protestos, eles estão cada vez mais frequentes em frente à Arena da Baixada. Mas a torcida está tão consciente de que está tudo errado que nem a vitória serve para acalmar os nervos. Não ameniza. Não ameniza. Nem a vitória serve. Bom, a situação é bem complicada mesmo. Bom, pessoal, notícia que está rolando aí, o Operário demitiu o Bruno Pivetti, campeão paranaense, depois de 4 jogos sem vencer. E quem será o novo técnico do Fantasma? O Alex. Alex será o novo técnico do Fantasma, é a notícia que está correndo por aí. O que você acha da ida do Alex para o Operário, Carneiro Neto? Você que tem uma ligação tão grande lá com Vila Oficinas. O problema não era o Bruno Pivetti, o problema é o elenco. O Operário ganhou o campeonato no momento, perdeu jogadores importantes, inclusive o Jaci. O Operário ganhou mais para a fragilidade técnica dos concorrentes, né? Que foram decepcionantes. O Atlético Londrina, na final com o Maringá não deu conta na primeira partida em casa, e daí o resto foi consequência e terminou, como nós vimos, né? Numa penalidade máxima. O Bruno Pivetti é um treinador consciente, mas ele não faz milagres. A diretoria do Operário não foi feliz nas contratações e acho que arrisca muito contratando o Alex. Eu acho que não seria bom nem para o Operário, porque o Alex não tem assim uma vivência como treinador. É um homem muito inteligente, preparado, mas eu acho que o Operário, pelo status que ele se encontra, pela torcida que possui e pela necessidade, precisaria de manter o Pivetti ou pegar um treinador no mesmo nível. O Alex é um principiante. Agora, para o Alex também é um desafio terrível, porque ele terá que assumir com a bola rolando. Pela primeira vez. Pela primeira vez, não é fácil. Ele não vai, ele vai levar tempo, por mais que ele seja preparado. Como é que vai ajustar as peças? Como é que vai dar padrão de jogo? Ele vai ter que conhecer os jogadores, vai ter que fazer, não dá nem tempo de treinar, né? Uhum. Então é muito difícil a vida do profissional, o treinador, porque realmente é um desafio, uma cobrança contínua. Então o Operário está arriscando muito e o Alex também. O que você acha? Eu vejo sob outro aspecto. A primeira coisa tem que concluir qual é o objetivo do Operário. Se o nível do time é duvidoso... Não, é manter-se na Série B. Mas então, o Operário não tem outra ilusão, é manter-se na Série B. Então já foi um erro demitir o Pivetti. Evidente, eu acho que foi um erro. Foi demitido. Se é para isso, o Alex é uma opção. Agora, eu vejo pelo lado do Alex. Pela primeira vez, o Alex, quando iniciou a carreira, ele ficou no São Paulo, trabalhando, fazendo sub-20, foi muito bem, pela sua mão e razão do seu trabalho, essa nova geração, surgiu essa nova geração do São Paulo, muito valiosa. Depois foi para o Avaí, teve o argumento de que era um time sem qualquer estrutura, no que ele estava absolutamente certo. Foi para a Turquia num time pequeno, agora vai para o Operário. O Operário já, como diria o Mozart, o sarrafo é mais em cima. Por quê? É um time popular, é um time de torcida fanática, é um time que está enquadrado entre os grandes do futebol paranaense e quer queira ou quer não, tem suas ilusões de ganhar para tentar uma vaga. Uhum. Não é mesmo? Aí ele vai se expor, ele vai se mostrar para todos nós da aldeia. Aí a responsabilidade de técnico dele é bem maior do que ele teve na Turquia, sim, no São Paulo e no Avaí. Hoje o Operário é o 15º, tem 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, marcou 14 gols, levou 16. Agora, é um risco que ele tinha que correr. Chega um momento que o treinador tem que correr risco. O Mozart correu o risco, saiu de uma Série A e veio para uma Série B, dirigindo um clube de intenso movimento popular.
A não ser que a diretoria do Operário tenha prometido para o Alex reforços. Né? A primeira janela já foi, terá uma outra agora em julho. Isso. Agora, não sei até que ponto, né, vão conseguir no mercado os jogadores. Porque o nível técnico do futebol brasileiro é medíocre. Né? A Série A não é grande coisa, imagine jogador para a Série B. Falar em reforços e promessa, o Elman anda meio chateadão no Atlético por causa disso. Andaram prometendo para ele reforços. Agora o Mário disse que vai contratar na próxima janela 10 jogadores. E teve um torcedor do Atlético... Quantos estrangeiros? Aí que está. Só deixa eu te explicar, inclusive o teu nome foi citado. Torcedor do Atlético, advogado brilhante, Thiago Mourão, ele fez uma observação que depois eu fui lembrar e escrevi na coluna de um ensinamento do Cruyff. Você falou que o Atlético precisava, e no que você está certo, de no mínimo 5 jogadores, 5 reforços. Acontece que a média de acerto de contratações está em 20%, 30%. Só isso? Não, a média. Mas é o caso do futebol, Atlético? Não, de forma geral. Mas eu aprendi diferente. Mas, pois é. O aproveitamento tinha que ser de 70%. Mas tinha Você dava 30%. Lembra aquele Elinho, ponta direita? Eu lembro. O Atlético contrataram lá no tempo que eu ajudava, enfim. E eu disse, olha, esse rapaz aí vai ser um chefe de cozinha, um garçom de primeira na empresa, né? Porque no futebol não vai dar certo. A margem, para mim, é 30%. Mas então, se você contrata 10 jogadores, você acerta 7, então você está certo. Você está no rumo. Então, mas quando você contrata 10, como o Atlético contratou estrangeiros, aí e erra todas? Erra todas. Então, e agora contratou 18 e errou todas. O Mário Celso disse que vai contratar 10 jogadores na janela. 10 jogadores. Até a janela abrir, já passou o Atletiba, já passou muita coisa. Ele vai acertar quantas? Não tenho a mínima ideia, Mafuz, porque eu não conheço a estrutura do futebol do Atlético. O Atlético parece que não tem diretor de futebol. Não tem diretor de futebol institucional. Se ele tivesse lá o Marcos Coelho, o Paulo Abage, o Carleto, o Ademir Adur, que já mostraram que conhecem futebol no passado, esses aí, se fossem ouvidos, provavelmente iam consultar os empresários nacionais, as pessoas. Aí talvez conseguisse os 4, 5 reforços necessários. Mas como o Atlético opera, eu não tenho nenhuma autoridade e possibilidade de dar um parecer. Eu não sei nada o que se passa no departamento de futebol do Atlético. As últimas contratações do Atlético, elas foram feitas da seguinte forma. O empresário chegava com um cassete ou YouTube, DVD. E levava para o presidente Mário Celso Petralha lá em Campo Comprido. Analisavam, esse serve, esse não serve. Desfolhava a margarida. Bem me quer, mal me quer. E vai continuar sendo assim, não tem dirigente, não tem diretor. Infelizmente vai ser assim. Será que o Odair Hellmann, que é um conhecedor de futebol, indicou alguém? Ah, com certeza indicou, com certeza. Não, tem treinador que não gosta de indicar. Não, mas ele com certeza indicou nome. Mas se o Odair Hellmann indicou alguém, ele assume a responsabilidade e talvez acerte a contratação. O Mozart assumiu, indicou e o Curitiba contratou 40% do atual elenco nesta temporada após os fracassos na Copa do Brasil e no Campeonato Paranaense. Está aí o Curitiba com chances reais de subir. Bom... vamos mudar um pouquinho de assunto então. Seleção brasileira venceu o Paraguai, Ancelotti venceu a primeira, garantiu o Brasil na Copa do Mundo 2026. Você viu diferença na seleção? Gostou? Não, a atitude mudou, né? O Carlo Ancelotti tem o respeito dos jogadores, o que é muito importante. É muito difícil trabalhar com essa geração de futebolistas brasileiros. A cabeça não é igual. Eu convivi com os maiores de todos os tempos, na época do tricampeonato. Eu era repórter, entrevistava Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino e assim por diante. Hoje eu não consigo falar 5 minutos com um jogador da atualidade. Pelo que eu vejo, é muito problemático. Agora, o Carlo Ancelotti é um mito, né?
Então os jogadores se integraram num processo. Eu acho que pelo menos ele conseguiu arrumar a defesa com o Alexandro, melhorou um pouco o comportamento no meio de campo, bem pouco, mas o ataque é inexpressivo, né? Apesar da vitória, muito bonita, 1-0, mas a seleção brasileira está muitos furos abaixo das seleções europeias, claro, por exemplo. Claro, com certeza. Mas acho que pelo menos agora classificou, vai ter mais 2 jogos e depois alguns amistosos até a Copa. Então Tem um ano. Vai ter um ano aí, pouquíssimos jogos, vamos ver se ele vai conseguir fazer um milagre, né? Um bom teste para o futebol brasileiro é este Mundial de Clubes. Vamos ver até onde os nossos clubes chegarão. Né? O Palmeiras, por exemplo, que é um super time, já mencionei, poderia ter vencido. Não venceu. Por quê? Porque os jogadores não aproveitaram. O Palmeiras criou 20 chances de gol e não fez. O Botafogo poderia ter vencido com mais tranquilidade. Segundo tempo foi... Né? Daí sofreu um sufoco. Por quê? Comportamento dos jogadores. Então é muito difícil a cabeça do jogador brasileiro. Eu não entendo que essa Copa do Mundo vai ser um teste para o futebol brasileiro. Nossos times, 40%, 50%, são formados por jogadores estrangeiros. Então não tem técnicos de fora. Então não é teste nenhum. Não, mas a base do Flamengo é bem brasileira. A base do Flamengo. Então vamos falar do Flamengo. Não, mas vamos esperar o Flamengo jogar. Exato. Né? Agora, Palmeiras, Botafogo, é um time de gringos. Fluminense, não é mesmo? Então o que vai fazer? Então é isso, meus amigos. Fechamos o podcast Carneiro e Mafuz. No meio da semana aí, episódio especial com Mozart, técnico do Coritiba. Fica ligado aqui no 2 Aliás, Esportes. uma bela entrevista e o Coritiba, e é bom o torcedor do Coritiba assistir para ver o quanto é preparado o treinador do Coritiba. Muito bem. Aquele abraço, tchau, tchau.